o que a gente percebe é os pacientes que são tratados exclusivamente com homeopatia, eles têm uma melhora significativa do seu quadro de saúde, Sim. têm menos casos de recidiva, né? Ou quadros mais leves, né? Haja visto quem tem asma, por exemplo, e se trata com homeopatia. Eu fui tratado com homeopatia em um processo de, eu vou chamar de tristeza, porque a gente chama de depressão muita coisa que não é depressão. E eu fui medicado com uma droga que chama Inaciamara. É um Em umas homeopático, né, um É um homeopático. homeopático. Isso. Em uma semana eu era outra pessoa. Doutor Daniel, por gentileza, como é que você trata pacientes que têm insônia? O que que você faz para ter um resultado eficiente e eficaz de uma pessoa assim? Um insone chegou no consultório. A primeira pergunta é: Olá, pessoal. Sintam-se bem-vindos para o nosso programa Receitas de Saúde Natfarma. Este programa que nós fazemos, ele visa contribuir para a saúde da população. Nós estamos falando aqui de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Então, para nós, é uma honra muito grande estar aqui apresentando esse podcast de um assunto que vai lhe chamar a atenção, que vai ser interessante para você. Nós vamos falar hoje, aqui em nosso programa, sobre homeopatia. Novembro é um mês especial dedicado especificamente à homeopatia também, além do Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Mas hoje, aqui para falar sobre homeopatia, nós estamos trazendo aqui um médico homeopata e está fazendo um trabalho muito importante e muito expansivo com a homeopatia. Mas antes, eu quero só deixar bem informado aqui para todos que a Natfarma, esse programa, ele está disponível no YouTube e está disponível também no Spotify. Você pode procurar lá Receitas de Saúde Natfarma. Bem, a Natfarma, ela é a primeira farmácia de manipulação do interior da Bahia. E a nossa essência é homeopatia. Nós somos, por essência, uma farmácia homeopática. Inclusive, farmácia e laboratório. Começamos no ano de 1982 e de lá para cá, então, nós agregamos farmácia de manipulação. Então, nós hoje manipulamos praticamente muita coisa em termos de manipulação. Mas a homeopatia é, por assim dizer, a essência de nossa farmácia. E aí, doutor Daniel Tavares, nós estamos aqui com o médico homeopata e estamos aqui também com o farmacêutico homeopata, o Fagner Cajaíba, que já faz um trabalho aqui já por anos também com homeopatia. Doutor Daniel Tavares, sinta-se bem-vindo para nós falarmos aqui de um assunto que tem sido, por assim dizer, uma exigência cada vez maior, que é o tratamento da homeopatia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Beto Wagner, para mim é um prazer estar aqui com vocês. E é muito bom a gente descobrir que aqui na Bahia, em Vitória da Conquista, a gente tem uma farmácia ousada, né, Sim. laboratório de homeopatia, que se torna um reduto, né, dessa vocação à constituição de uma saúde à moda hahnemanniana, né? E é muito bom saber que a nossa população tem acesso a esse serviço, né? Perfeito. Tratar qualquer pessoa em qualquer doença com homeopatia é garantir um direito que eu acredito que é essencial. Todo mundo deveria ter o direito de experimentar ao menos a homeopatia uma vez, né? E para mim é um prazer enorme vir conversar com vocês. Maravilha. Doutor, só para a gente informar um pouco aqui nossos amigos que nos prestigiam, nos assistem, né? Receitas de Saúde Natfarma. Doutor Daniel Tavares, além de ser um médico homeopata, ele é também um médico de família. E você atende também em Itapetinga, não é isso, doutor Daniel? Isso, como formação, eu sou médico de família e homeopata,
mas essencialmente eu sou homeopata. Eu atendo aqui em Vitória da Conquista e em Tapetinga também. Em Tapetinga, onde a minha família mora, então a Sim, gente fica preso por questões de raízes, né? perfeito, maravilha, muito bom. Doutor, vamos falar da homeopatia. E a gente sabe que muitas pessoas têm um conceito, talvez assim, um pouco incorreto sobre a homeopatia em suas particularidades. Nem todas as pessoas entendem bem como é o tratamento homeopático. Então, você pode, por favor, aqui conversar com a gente sobre o valor, a importância, as ações da homeopatia e por que elas são tão importantes? Sim. A homeopatia, ela é uma racionalidade médica e que visa trazer os recursos do próprio corpo na função de autocura, né? O que que isso é extremamente importante? A gente vive uma era onde tudo é muito rápido, Perfeito. onde a gente quer resultados práticos e não importa exatamente o custo que isso vai ter, né? A homeopatia foi muito usada no Brasil até a década de 70, 80, né? Como foi usada no mundo inteiro, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro algumas universidades, como a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que foi fundada em função de um hospital homeopático, o Gafrey Guinle. A gente tem na Inglaterra hospitais homeopáticos ainda operando, né? E a homeopatia já foi sistema de tratamento em diversos locais do mundo, né? A família real inglesa ainda né, tratada com homeopatia. A rainha Elizabeth, agora o rei Charles, né, são patronos da homeopatia. E a homeopatia foi vítima de uma investida, né, de uma lógica médica, e isso acabou por trazer, usando termos mais atuais, de fake news, né? Sim, A fim de descredibilizar. Mas a homeopatia foi importante no tratamento de surtos no Brasil, como febre amarela, como sarampo, como coqueluche, né? E foi a homeopatia no Brasil que fez com que a população pobre, né, antes do SUS, né, sim. antes de 1988, tivesse acesso a tantos tratamentos. Todo mundo há de lembrar que a avó tinha sempre um amigo que vendia uma bolinha, né? A Certo, bolinha de certo. açúcar. E Isso, todo isso. mundo foi tratado, teve essa experiência de um contato com a homeopatia. Mas a homeopatia é um recurso terapêutico para todas as idades, Certo. para todas as doenças. Hoje nós temos algumas doenças que não podem ser tratadas exclusivamente com homeopatia, mas elas contam com a homeopatia como um tratamento complementar. Um exemplo, né? Um câncer, hoje um paciente que é acometido por um HIV AIDS, ou uma tuberculose, ou uma hanseníase, a gente tem algumas leis que amparam e direcionam esse tratamento, mas a homeopatia entra como um tratamento secundário, né? E o que a gente percebe os pacientes que são tratados exclusivamente com homeopatia, eles têm uma melhora significativa do seu quadro de saúde, Sim. têm menos casos de recidiva, né? Ou quadros mais leves, né? Haja visto quem tem asma, por exemplo, e se trata com homeopatia, né? Ou um paciente que tem algum transtorno digestivo e passa a se tratar com homeopatia. Porque a homeopatia não visa a doença ou o sintoma. E aí a gente vai falar isso hoje falando sobre insônia, Sim. né? Porque uma das questões da homeopatia por que que Daniel adoece e faz uma gastrite, enquanto João adoece e faz uma asma, né? Por que Sim. que o nosso processo de adoecimento diverge? E a homeopatia vai entrar com a resposta para essa pergunta. Porque respondendo e atingindo essa questão que é pessoal, né? Personalizado. A gente consegue sanar o corpo desta pessoa a fim de melhorar a qualidade de vida dela
como Hahnemann diz, né, possibilitar que essa pessoa atinja seus mais altos fins existenciais, na verdade. É um Maravilha. título constitucional, doutor? É, o constitucional, a classificação de constitucional é um grupo de medicações que são aplicadas para um certo tipo físico, né? Sim. Mas o constitucional ele entra dentro de uma abordagem homeopática, principalmente quando a gente está tratando terreno, né? Mas a gente pode usar num tratamento tanto constitucional, isolado, como a gente pode usar também o similar ou o simílimo, né? Que são distintos também, Sim. na busca pela melhora desse paciente. Agora, quem vai tratar de fato de uma forma mais ampla esse processo de adoecimento do paciente é o simílimo, né? É a droga, é a medicação homeopática que consegue atender ou consegue responder à totalidade de sintomas desse paciente, né? Perfeito. Doutor, me tira uma dúvida. Eu sempre recebo esses tipos de pergunta, mas como a gente já está aqui alcançando uma quantidade de pessoas muito maior, né? Qualquer pessoa de qualquer idade pode tomar homeopatia? É qualquer pessoa de qualquer idade. E eu digo que tem duas pessoas, tem dois tipos que vão se beneficiar muito da homeopatia. Quem nunca tomou remédio Sim, ou quem já tomou remédio demais, sim. Opa, né? interessante. Eu brinco que você pegar um bebê e você homeopatizar essa criança, se essa pessoa tiver uma sorte enorme desde o útero da mãe, Perfeito. né? Essa pessoa, a saúde dela tem outra pegada, né? Lá em casa eu tenho 3 filhos, né? Tenho Sim. José, tem Estevão e tem Maria. São 3 crianças que são homeopatizadas. A saúde deles é fora da curva, Sim, né? Associada a um estilo de vida assim, infantil, né? Como deve ser, é bem assistido, mas lá em casa a gente não fica se preocupando com tantas suplementações, por exemplo, né? Mas são crianças que são tratadas com homeopatia. Então, Estevão só teve um evento que eu precisei de usar um antibiótico. Foi uma amidalite que andou errada e a gente também é prudente, né? A gente é homeopata porque a gente é médico, claro. então a gente tem que saber avaliar uma totalidade, né? Bom senso existe, é ótimo, é o melhor remédio, inclusive. Perfeito, perfeito. E a pessoa que já usou muita medicação, às vezes você pensa assim, você está falando do idoso. Outro dia eu tratava de uma criança de 10 meses que durante esses 10 meses de vida já havia feito o uso de antibiótico 3 vezes. No- Então essa é uma pessoa que já usou muita medicação na sua vida, né? Essa criança estava desenvolvendo sintomas pelo excesso de anti-inflamatórios. Imagina, gente, uma criança de 10 meses Já usou usando 3 vezes, né? anti-inflamatórios e corticoides, né, para tratar sintomas respiratórios, que são tão comuns, né? Certo. Então, qualquer pessoa hoje, qualquer idade, né, se você percebe que sua saúde não está como deveria estar, se você, apesar de estar bem, sente-se mal, né? Ou que se você percebe que você precisa de dar uma atenção a certos aspectos da sua vida e você se vê incapaz de se cuidar, eu vou colocar nesse termo porque é pesado, né? Você é um paciente homeopático por excelência. Agora, se você não quer adoecer também, você é um excelente paciente homeopático. Então, para todo mundo e todas as idades. Maravilha, Perfeito. coisa boa. Agora, doutor Daniel, a gente entende que, por desconhecer, alguns talvez digam assim: o remédio homeopático é lento. Essa é uma das afirmações que alguns fazem. Ainda outros dizem assim: é um medicamento que não atende todas as doenças ou patologias.
Como é que a gente pode lidar com essa inquisição, com essa situação de desconhecimento, digamos assim? É, a medicação homeopática, ela é rápida. Se você está com uma medicação homeopática, uma prescrição, e você está ficando arrastado, você merece uma reavaliação. Existe na prescrição homeopática algumas leis, Sim, né? E existem 10 leis que o Kent coloca para a gente avaliar a prescrição, né? Então, assim, se você tem uma melhora lenta, você precisa de reavaliar, a menos que estejamos falando de um paciente que tem uma doença crônica de 30 anos de evolução. certo. Não dá para te transformar num atleta em um mês. Mas, por exemplo, o principal sinal de melhora homeopática é a sensação de bem-estar. Opa, E isso vem muito rápido. Porque a gente tem que lembrar que saúde não é ausência de doença, não é verdade? sim, 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 E sim. sentir-se bem é, talvez, o principal sinal de saúde. Certo, Então, concordo. por mais que você ainda mantenha um sintoma ou outro que vai ser atendido durante a evolução do tratamento, esse sintoma de bem-estar geral deve aparecer. Então, a gente tem duas situações, né? Ou a prescrição não foi feita correta, Sim, ou a gente precisa de parar e pensar direitinho o que está acontecendo. A homeopatia funciona muito através ou por uma educação, é uma autopercepção. E, como eu falava, a gente vive um mundo muito rápido em sim, que a gente não se percebe mais. é. Se você convida uma pessoa para prestar atenção na sua própria respiração, ela se incomoda, né? Quando você chama um ansioso ou uma pessoa que está trabalhando uma psicomotricidade ali, você fala, cara, vamos prestar atenção em como seu corpo funciona, em como você respira e como seu coração bate, porque isso é mínimo para a gente É o conseguir básico, né, viver. digamos assim. Para a gente conseguir viver, isso tem que estar acontecendo bem, né? Certo. O ansioso já pira. Porque como é que eu vou respirar? A minha respiração, né? Porque mal respira, o Sim, coração mal bate. E uma consulta, isso aí ajudaria bastante, Já né? ajudaria bastante. Mas assim, quem pensa na rapidez, né? sim. A gente tem sintomas que exigem rapidez. Mas como a gente está tratando a pessoa e o seu processo de adoecimento, a gente tem que ser um pouco menos McDonald's. A gente não está de fast food aqui, Sim, né? A gente está falando, eu não tô te entregando um hambúrguer, eu certo, estou falando da sua saúde. Então a gente certo. precisa de parar e ver o panorama do que está acontecendo. Eu fui tratado com homeopatia em um processo eu vou chamar de tristeza, porque a gente chama de depressão muita coisa que não é depressão. Emocional, né? Estava triste, sozinho no Rio de Janeiro, abandonado. Brincadeira. Mas, assim, há 2 anos no Rio e eu passei por um processo de tristeza, Tristeza. saudade, banzo. E eu fui medicado com uma droga que chama Inaciamara. É um Em umas. homeopático, né? Um É um homeopático. homeopático. Isso. Em uma semana eu era outra pessoa. E quando eu provei aquilo, e talvez essa foi a minha experiência que definiu a minha vida, eu falei, cara, eu preciso de aprender como se faz isso, porque eu sou outra pessoa agora e eu vejo uma prescrição de uma fluoxetina, de um estalopram, o prazo para que haja essa mudança no paciente são de 21 dias. Em média. E Sim. que foi que fizeram comigo? E aí, pronto, eu me enveredei por esse caminho Isso em de uma semana, né? homeopatia. Ou Em uma talvez menos. semana, né? A homeopatia é uma proposta terapêutica que é uma proposta também que traz
é uma profundidade na percepção da vida do paciente. Eu acho que essa é a maior dificuldade do paciente que quer se entregar num tratamento homeopático. Porque é, a gente quer saber de fato como vai a sua vida, né? Sim, E não me isso. interessa o como vai você, eu vou bem, obrigado, né? O vou bem, obrigado é não renda. Então Entendi. nós Acabou por aí. me desculpe a interrupção, mas nós estamos falando agora, e nós, eu digo você, naturalmente, falando de avaliar a sua pessoa de uma maneira mais profunda, mais Diferente, né? cuidadosa, Claro. mais pormenorizada. Então, eu entendo que o tratamento homeopático, ele abrange algo muito maior do que uma simples experiência com um medicamento, com um produto e assim por diante, não é isso, doutor Daniel? É verdade, porque se a gente pensar, e me permita explicar isso, porque eu vou explicar para quem está em casa. É, a gente tem um sofrimento primeiro, um sofrimento primário, que a gente vai chamar de psora primária. Todo mundo nasce com um sofrimento. E a partir deste sofrimento vai se desdobrar o nosso processo de vida. E esse sofrimento associado a certos traços que nossos pais nos dão vão definir como a gente vai passear neste mundo. E isso define por que eu adoeço de pressão alta e você de diabetes, ou porque tantas mulheres têm problema de tireoide. Mas isso é um É outro um outro momento. campo de atuação. Mas assim, quando você vem para uma consulta de homeopatia, eu preciso de te entender de uma forma essencial. Eu não quero saber o Fagner bonitinho, organizado, estruturado, cheio dos seus processos de defesa, Sim, porque esse é o Fagner que a gente aprende a montar, né? É a Exatamente. persona que a gente monta para sobreviver no mundo. Perfeito. Eu quero ver o Fagner gripado, com Sim. medo de morrer, manhoso, né? Sim. Que vai real. sobreviver real. Porque se você quer saber o quão legal ou quão bom uma pessoa é você pegar ela no pior dia da vida dela, né? Você vai ter um retrato do caráter, você vai ter um retrato da resposta emocional, das dificuldades mentais. E, cara, para a gente pensar como é que a gente está no mundo adoecido, fala um não para uma pessoa hoje em dia, né? O O mundo acaba. transtorno por frustração, que é um sintoma homeopático, Sim. como a gente pega isso no ar, assim, É, né? Sim. As pessoas não conseguem mais digerir um não com sobriedade, né? gera outros problemas muito, né, Um muito comuns, refluxo, um né? refluxo ou coisa desse tipo. Então, me permita aqui usar uma palavra. A homeopatia, ela procura tratar levando em conta a natureza, em parte, da própria pessoa, Isso. quer? Ou seja, desde o momento de quando a pessoa foi concebida. Sim. Como foi que ocorreu a sua gestação, o tempo que se passou, o parto que aconteceu, né? Que pode gerar aí uma situação realística, né? E mais importante, né? Eu chego à conclusão também que o gene que foi transmitido a você, as perspectivas, né, reais de pai e mãe que foi transmitido, vai mexer profundamente, né, nesse Sim, caso. Estrutura sim. familiar e tudo É. mais. Claro, inclusive é uma consulta que eu gosto muito. Eu gosto muito de pegar criança problemática, porque quando você pega uma criança que vem com a pecha da criança problemática, normalmente vem a mãe ou a avó ou uma tia preocupada, né, para te apresentar aquela criança. Sim, E quando vem uma criança assim, tem
uma parte do questionário da anamnese que se chama história gestacional. Tá. Aí eu quero saber até qual era a vibe do casal naquele momento da fecundação, porque a gente não pensa nisso, mas Sim, a gente é formado em um ato. Sim. sim, claro. Qual era o ambiente e Perfeito. qual era os sentimentos envolvidos naquele ato? É profundo, isso é muito profundo, né? Porque assim, você Isso pode. influencia totalmente na sua decisão. Pois é. Então, a resposta do paciente, ela tem que ser de fato verdadeira, né? E agora, assim, a verdade, né? A verdade, o que é a verdade? Filosofia agora. Mas, assim, normalmente a gente precisa de exaurir, e essa é a parte difícil da consulta homeopática, eu preciso de exaurir as suas estruturas. Aquelas respostas prontas, Sim. aquela coisa confortável, Sim. ou vou bem, obrigado. Eu preciso de exaurir isso, porque eu quero que você fique irritado comigo. Eu preciso que você se irrite e deixe escapar aquele ato, seja verbal ou não verbal, que diga a sua verdade. A crise é ótima, porque na crise a gente verbaliza coisas que a gente não Normalmente, verbalizaria, sim. né? Perfeito, é. Mas por que que tem paciente que enquanto conversa com você, ele avança com as mãos, né? Ou ele está com um papel e ele está falando com você e está torcendo o papel, né? Como se esganasse alguém. Tudo isso aí você já está Eu percebendo, vou é perceptível, bem, né? vou ótimo, Entendi. né? Eu adoro a minha família, né? Entendi. É, e é engraçado porque as pessoas se sentem desconfortáveis, extremamente nuas, né? E elas não foram para aquilo, né? Tipo, o que que você está Não, fazendo não, não, comigo? não, absolutamente. Mas é engraçado porque você passa a enxergar aquele ponto. Porque você expôs uma coisa que muitas vezes a gente não é capaz nem de expor de uma forma muito racional, muito clara para a gente mesmo, né? Que dirá Para um outro, para para um uma outra médico, nunca pessoa? vi na vida, Sim, sabe? Sim, isso é, né, desconfortável, Com não é certeza. exatamente legal. E eu brinco que existe um funeral pós-consulta, né? Porque você pegou um defunto e botou em cima da mesa, né? E era o seu defunto. Então, Entendi, quando entendi. vem aquela criança problema, você vai sentar naquela sala e você vai fazer a anamnese com a criança e depois com a tia, normalmente a tia ou a mãe ou a avó, e você vai começar a ver as lacunas dos problemas. E daqui a pouco você vai ter que fazer, e eu acho que nisso eu fui muito feliz na formação da medicina de família. Sim, família. Porque aí eu tenho como recurso fazer um processo que chama intervenção familiar. Porque essa criança vem carregando todos os demônios daquela família. Quando eu falo demônios, gente, eu não estou Não, não, falando claro, do ser perfeitamente. espiritual, mas eu falo dos As problemas, né? dificuldades, né? Óbvio. As coisas mais profundas, as questões mais. As cargas, né? As violências que nem sempre são físicas, né? Uma criança de 5 anos de idade raramente tem um transtorno de personalidade, a gente nem pode dar um diagnóstico disso. Normalmente ela está vivendo algum processo. Então, você vai ter que entrar lá na família, né? Às vezes a medicação homeopática para aquela criança, né, é mas o tratamento homeopático acontece aqui na acaba sendo família, tratado da família também, né? né? Porque se você parar e pensar, como uma criança pode sofrer, pensar assim, né? Uma criança, a gente vai falar desse assunto insônia, mas assim, uma criança sofrendo de insônia, né? E sofre, né? Você vai dar diagnóstico de insônia para uma criança. Por quê? Porque ela não tem horário de dormir. Meu filho não dorme, não me deixa dormir, preciso de um remédio para que meu filho durma. Então, enfim, vamos ver primeiro o que está acontecendo aqui, porque é uma casa com uma criança, Perfeito. né? Ou essa família conseguiu evoluir
dentro do seu processo de adaptação familiar, evoluiu com esse novo membro, ou papai e mamãe ainda se comportam como se tivessem solteiros ali ainda, e o menino de 3, 4 anos de idade que fica acordado até 11 Livre, horas sim. da noite, Sem chupando rotina. bala e vendo o que estivesse vendo na televisão. Doutor, Entendi. eu tenho Sim? uma pergunta. Ah, É, como é a reação dos pais ou das pessoas na primeira consulta homeopata? Porque assim, na consulta de alopata, né, você já vai para um médico especializado naquele problema que você está tendo no momento. Digamos, eu estou tendo uma dermatite, então eu vou para um médico específico para aquilo, né? Ou uma úlcera gástrica e assim por diante. E na abordagem homeopática, como o senhor agora citou, que precisa saber até como foi feito a concepção da criança e tudo mais, como é feito isso, essa explicação, para que o paciente entenda sim, a sua forma de abordagem. sim. É engraçado porque as pessoas chegam querendo um creme de homeopatia para a dermatite, Sim, né? Dermatite atópica, É, dermatite seborreica. e engraçado, porque você cita a dermatite, mas a dermatite normalmente é a primeira manifestação que um ser humano tem. Um bebê sempre tem uma dermatite. José teve uma dermatite até 1 ano e meio de idade. E os meus pais surtavam porque eu não passava um corticoide naquela dermatite. E a dermatite de José, e aí está você podendo saber disso, seria muito bem tratada com uma medicação que, além da dermatite, trata pneumonia. Hum, Se eu tivesse feito uma supressão naquela dermatite, porque em homeopatia a gente adoece de dentro, de fora para dentro, né? Então a pele está doente, deixa a pele quieta. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, está com um sintoma insuportável, tá? A gente vai no sintoma insuportável, mas a gente vai leve, né? Por quê? Se eu suprimo, ela entra para o próximo tecido. Em homeopatia, pele, pulmão, né? ah, tá. Então é muito comum você pegar uma criança de 2, 3 meses de idade que fez uma bronquiolite, uma pneumonia depois de ter feito uma dermatite tratada com corticoide. Isso é muito comum Olha aí. você ver, né? Mas as pessoas vêm então para consulta querendo uma pomadinha. E você vai vendo o processo da criança e você vai fazer um exame na criança. Porque a consulta homeopática é uma consulta médica, ela também tem exame físico, né? Sim, claro. E você começa a somar os sintomas da criança. E daqui a pouco você começa a perguntar à mãe quais são os comportamentos daquela criança, né? Vamos supor que a gente está falando de uma Hum, criança de até 6 meses, né? certo. Os comportamentos dessa criança ali. Como é que essa criança se comporta, como é que ela chora, quais são já os traços de gênio daquela criança, como aquela criança gofa, como aquela criança faz cocô, como é que é o xixi, olha só. o que que ele prefere comer lá para os 6 meses de idade. E você, de repente, você já começa a perfilar aquela pessoa, Sim. né? Então, você já tem dados importantes. Às vezes, e na maioria das vezes, eu preciso colher informação dessa história gestacional. Às vezes, você já tem uma família que é tão transparente que você já consegue ter uma boa imagem daquela família ali, sem muitas perguntas. As pessoas se chocam no início porque elas não imaginavam que você fosse fazer uma consulta tão profunda, Não estão né? acostumados, né, Não com o estão processo. acostumados, né? Certo. Hoje em dia, o médico não toca, né? Sim. Ele mal escuta e solicita exame. A homeopatia tem isso, a gente precisa de ouvir o paciente, a gente precisa de examinar o paciente. Principalmente o paciente que não fala, né? Mais fechado. Não, mas o bebê, né? Ah, a Ou o criança não vovô o vai. acamado, comatoso, né? Então você precisa de fazer exame físico.
Então a família já começa a ficar assim meio transtornada, porque o médico está examinando a criança, né? Sim. Mas passado o susto, porque normalmente no meio da consulta tem mas eu não estou entendendo por que que o senhor está perguntando e insistindo nesse assunto, o desconforto, né? E Sim, você explica, eu preciso de saber isso, porque você está me dizendo isso aqui. E essa informação para mim passou a ser importante. Porque normalmente, se você me traz um, um postulado de caráter, algumas ações que você faz e você repete. Se for legal, você fala e repete de boa. Se for uma coisa negativa, você fala e daqui a pouco você desmente. Pô, eu tô te escutando. Você acabou de dizer que você faz isso, daqui a pouco você fala que você não gosta de fazer tal coisa. Me conta o que está acontecendo aqui, porque você acabou de entrar em contradição. Sim. incompatível, né? É, e as contradições são ótimas, É, né? acaba. E a homeopatia, a gente sempre vai procurar o que é raro, estranho e peculiar. É o que a gente quer saber. Muito bom, gostei. Receitas de Saúde Natfarma, esse é o podcast da Natfarma. Natfarma, doutor Daniel Tavares, que tem aí 42 anos. Nós somos a farmácia mais antiga de Vitória da Conquista, farmácia de manipulação e, por essência, farmácia homeopática. Agora, doutor Fagner, né, que é o responsável aqui pela homeopatia, aqui especificamente. E só para salientar bem, nós temos aqui na Natfarma dois profissionais farmacêuticos que são responsáveis e que têm formação homeopática. Eles são formados em homeopatia. Um deles é o Dr. Fagner, o outro que é, inclusive, o criador da Natfarma, que é o Dr. Avelino Aurélio Barbosa Azevedo, né? E eles dois são responsáveis em todos os aspectos envolvendo homeopatia. Aqui na farmácia, doutor Fagner, a homeopatia, ela é manipulada, ela é realizada de que maneira? Quais são as características? Quais são as perspectivas que ocorrem quando vai se manipular um remédio homeopático? Bom, eu estava até mostrando, foi excelente pergunta sua, Beto. Até mostrei um pedaço ali por fora, nem adentrei, mas para se fazer uma manipulação, seja ela homeopática ou alopática, fitoterápica, algo do tipo, deve-se passar por alguns processos, né? Então, um deles é você precisa saber quem é o seu fornecedor. Então, a gente já identifica, já, já sabe quem é o nosso fornecedor, então a gente sempre trabalha com ele. Procura saber também através de outras farmácias ou através de outros profissionais de outras cidades, né? Ou de associações, né? Que indicam aqueles tipos de fornecedor. Uma outra característica interessante é que sempre quando chega um produto homeopático, a gente faz alguns tipos de testes, de análises, né? Todos esses produtos. Até assim, passou por todas as análises, a gente pode fazer a produção da medicação. Uma das minhas primeiras perguntas quando eu conheci o doutor Daniel o senhor gosta de trabalhar com que tipo de medicamentos homeopáticos? Já para eu entender mais ou menos se a gente estaria ali de fato preparado e graças a Deus, graças aos nossos 42 anos, a gente está muito bem preparado, diga-se de passagem. É, Dr. Daniel até citou alguns tipos de exemplos, né, como papel. Algumas pessoas, depois que minha esposa, né, saiu, ela até me perguntou, papel, mas o que é papel? É uma técnica, né, bem antiga, utilizada. Hoje algumas farmácias utilizam como envelopes, enfim. A gente trabalha aí com outros tipos de medicação líquido, né, que são normalmente a base, o álcool, né, que pode ser utilizado como uso interno em suas diversas graduações, pode ser de 2% a 30%, em alguns outros casos a 70%. Em casos sólidos, vem aí o caso do papel, vem o caso do glóbulo. Trabalhamos também com homeopáticos para uso tópico,
o doutor Daniel até citou agora há pouco, falou aí da dermatite, então a gente também trabalha com medicamentos homeopáticos incorporados, né, em géis, pomadas, cremes e assim por diante. Existe também aquele tipo de dermatite no couro cabeludo, né? E aí a gente trabalha também com medicamentos homeopáticos, utilizando shampoos, condicionador, solução, né? Xaropes. Ou seja, a gente atende aí uma gama de formas diferentes de medicamentos homeopáticos. Maravilha. É bom saber disso, né? Ter confiança, segurança. Porque talvez algumas pessoas nem saibam, mas a farmácia homeopática, ela precisa seguir orientações e principalmente decretos que são estabelecidos pela Perfeito. vigilância sanitária, Sim. né? Não é apenas o caso de um lugar qualquer onde se faz um medicamento homeopático de qualquer maneira. Não é assim que funciona, né? Inclusive, nós somos fiscalizados não só pela Divisa, né, mas a Anvisa, de maneira geral, as vigilâncias e até outras organizações estão envolvidas no controle de qualidade, na eficiência desses medicamentos que são feitos aqui na Natfarm. Perfeito. A propósito, nós trouxemos hoje o Dr. Daniel para falar sobre um assunto que mexe com, se não for todo mundo, quase todo mundo, por assim dizer, doutor Daniel. E você, melhor do que ninguém aqui, pode afirmar isso. Insônia. A pessoa que não dorme, ou que dorme muito pouco, ou alguém que tem uma dificuldade tremenda para pegar no sono. Insônia, de maneira geral. A homeopatia, ela cuida dessa pessoa? Cuida, a homeopatia cuida. A homeopatia cuida de todo mundo. Sim. A insônia faz parte de um grupo, né, dos transtornos do sono. E conversava com o Fagner mais cedo, eu falei, levei a sério o nosso tema, fui fazer algumas revisões Sim. para vir trazendo boa informação. Hoje, a epidemiologia de 73% dos brasileiros sofrem de algum transtorno do sono. É muito. Já imaginou, gente, que 73%. só então 27% dos brasileiros gozam do sono dos justos? É É, uma coisa é avassaladora, né? pouquíssimo, né? É pouquíssimos Pouca que. gente. É, Agora, a homeopatia traz bons recursos terapêuticos. sim. E, inclusive, isso que Fagner estava falando das formas que vocês têm de apresentação, isso viabiliza muito, porque a gente, pense, se uma criança com uma insônia, ou um idoso com insônia, né? Às vezes não é só a gotinha ou o glóbulo que pode ser usado, né? O pó, né, que vem lá no papel ou no envelope, ou às vezes de uma forma de roll-on que você pode aplicar ou Perfeito. no lábio ou na pele. Sim, sim. Isso ajuda você tratar a pessoa em todas as condições de ciclo de vida que possa haver, né? Isso garante assim uma qualidade de vida enorme, Perfeito. né? Olha aí, e hoje nós estamos vendo assim também, nós trabalhamos aqui com manipulação de forma geral, o uso de substâncias como benzodiazepínicos, né? O uso de substâncias assim mais potentes, inclusive para indução de sono, tem sido assim muito comum e isso gera alguns problemas sérios, problemas de saúde pública, inclusive, né? Tanto é Verdade. que o controle, a vigilância sanitária, a Anvisa, no seu controle dos benzodiazepínicos, né? Que aqui para nossos amigos, né? Benzodiazepínicos são aquelas substâncias como bromazepam, diazepam, clonazepam, lorazepam, enfim, esse tipo de medicamento é o medicamento benzodiazepínico que faz a indução, sedação, né? Então, e ele tem outras dificuldades. Não estamos aqui promovendo a parada ou retirada de um benzodiazepínico, não é isso, né? Absolutamente. Nós estamos analisando os tipos de produtos, de ativos que são utilizados para a sedação, em indução de sono, mas a homeopatia pode contribuir de maneira bastante positiva. Doutor Daniel, por gentileza,
como é que você trata pacientes que têm insônia? O que que você faz para ter um resultado eficiente e eficaz de uma pessoa assim? Um insone chegou no consultório. A primeira pergunta é: o que que te causa a insônia? O que que acontece com você quando você deita na cama? Opa, A primeira pergunta é essa: o que que acontece quando você deita na cama? Né? Que horas você vai para a cama? É a próxima pergunta, né? Você deita na cama para dormir ou você vai fazer uma outra coisa na cama, sim. né? Vai Uso do comer, vai usar celular. celular, tela, Perfeito. televisão, ou vai pensar, ou pior, vai fazer conta financeira. Tem gente, né? Para tudo. A outra pergunta é: quando é que vem a sua insônia? A sua insônia é para dormir ou você dorme e acorda no meio da noite e não volta a dormir? Não Sim, é verdade? certo. Ou um, um outro aspecto que não é insônia, mas é transtorno do sono e acomete muita gente é: você deita, dorme a noite inteira e parece que você acordou depois de uma guerra. Seu sono não repara, né? Que eu pessoalmente acho que é até pior, é mais frustrante, né? É Algumas melhor pessoas, você virar e falar não dormi Não do que falar dormi dormi e não e não descansei. descansei. algumas pessoas falam que acordei quebrado, né? Acordei quebrado, né? É, Por quê? É importante essa pergunta. De novo, a homeopatia não trata a insônia, certo, né? Trata a pessoa com insônia. perfeito. Então, a gente precisa de entender esse fenômeno que está acontecendo com esse indivíduo. De novo, vivemos numa época onde tudo é muito rápido, né? Para tratar a insônia, quero fazer um hambúrguer. Então, nada melhor do que um benzodiazepínico, né? O benzodiazepínico você toma, é um ansiolítico hipnótico, né? Então, se é por uma ansiedade a sua insônia, dá aquela baixada na bola, o soninho vem e você dorme. Mas o problema dos benzodiazepínicos e a gente tem quando a gente passa a usar o benzodiazepínico para uma pessoa, por exemplo, que não dorme por um evento secundário a uma depressão. A depressão ela tem uma marca muito ruim, que é a insônia de segundo tempo. Você deita, dorme, acorda e não volta a dormir, né? É Sim. quando o paciente traz esse sintoma, a luzinha na depressão você tem que fazer assim na hora e deixar a anotação para você fazer pesquisa depois. Porque como eu vou usar a homeopatia sempre como primeiro recurso, eu preciso de, então, ter uma noção de quem é essa pessoa, o que causa a insônia dele, como ele se prepara para dormir. Dormir é uma tarefa, Sim, né? sim. Dormir não é uma coisa chata, né? Tanto não é chato que o insônia quer dormir. É. Então, a gente precisa de saber como vai a preparação, a rotina do sono dessa pessoa. E fazer, inclusive, a higiene do sono, não é isso? Isso. Porque a gente só vai ter o diagnóstico de insônia quando a pessoa tem dificuldade de dormir ou quando o sono não repara, apesar da pessoa ter um ambiente que propicie o sono. Então, por exemplo, eu vou dormir. É, vamos supor, você mora do lado de uma balada. Nossa, Sinto muito, você não vai não tem como. dormir. Não tem É como difícil, dormir, é difícil. né? Ou você tem por exemplo, lá no Rio eu tinha as pessoas que tinham insônia sempre de sexta para sábado, que era normalmente um dia que dava muito tiroteio. Isso Eita. você não tá com insônia, meu bem, né? Você precisa de fazer uma mudança Ge- geográfica, né? Geográfica, pelo É. menos durante esse período, né? Mas é porque, assim, a homeopatia vai observar quais são os fatores adoecedores. Os fatores adoecedores, eles podem ser físicos, mentais, né? Elas podem ser emocionais, podem ser espirituais Sim. e também podem ser Meio ambiente? externos. Então eu tenho aí o ambiente onde eu estou,
né, as pessoas com quem eu convivo, tem os estímulos que eu sou exposto, né? Sim, Então, sim, sim. assim, tudo isso entra na forma de você entender. Porque a medicação que eu vou usar em homeopatia não é tudo a mesma coisa, Sim. né? Eu tenho homeopatia Não é uma deve estar fórmula de bolo, né? chegando. Não, homeopatia deve estar chegando hoje por volta de 7.000 medicações, Ativos. né? Isso. Então, assim, eu tenho 7.000 que potencialmente tratam insônia. A gente tem os clássicos, né? Sim, sim, Algumas sim. medicações clássicas para insônia. Mas cada uma para um motivo. Por exemplo, homens perdem muito sono por questão financeira ou de trabalho, né? Sim. Isso é mais Mulheres, comum, né? É mais comum. sim, mulheres perdem mais sono por uma questão mais de um fundo emocional, familiar, é, Hormonal. hormonal. Agora, você já ouviu falar na pessoa que quando recebe uma boa notícia perde o sono? Existe. Ansiedade, talvez? Mas assim, mas uma ansiedade boa, que não é nem a Ansiedade boa, né? ansiedade patológica, é tipo assim, vamos Sim. viajar amanhã. Ah, tá. Ah, tá. Não Perfeita. durmo. Isso, é. Né? Então, vou Era viajar melhor viajar amanhã. agora. Né? Aquela coisa, não durmo, né? E existem as pessoas que estão com insônia por causa de alguma doença, de alguma inflamação, né? Então você tem as medicações, você tem a pessoa que, por exemplo, a pessoa que faz uso de corticoide, né? Tem uma alteração ali no eixo hipófise hipotálamo, e aí a pessoa começa a fazer os despertares, né? Essa pessoa está intoxicada, né? Corticoide. De certa forma, por uma medicação. Então, em um eu vou usar o gelsêmio, né? Para quem ficou felizão que ia viajar, né? Para a mulher que está lá na menopausa, eu vou pensar no que a gente chama de algumas medicações que a gente denomina de estrogênicas, né? Que é uma Certo. inácia, que Certo. é uma sépia, que Pulsatila. Oi? Uma Pulsatila. pulsatila, Sim. ou então é, alguma das serpentes lá, né? A Sim. gente vai pensar nisso. No homem que não que acorda no meio da noite fazendo as contas para o trabalho, eu vou sempre pensar naquela boa e velha nos vômica, né? No licopódio, Sim, sim, né? Que sim. está ali pensando, que são medicações que são mais afinadas com dinheiro e poder, status e condição Perfeito. econômica. E Sim. tem, assim, alguns sintomas que andam junto. Muito comum em quem acorda no meio da noite com preocupação, ele também vai trazer uma queixa gástrica, né? É o Certo. refluxo O estômago, associado. né? O estômago aí já vai logo sentindo. Aí vem também a enxaqueca por causa da insônia, né, daquela situação E vem os específica. desdobramentos, né? Desdobramentos, perfeito. Doutor, agora, além disso, deixa eu te perguntar outra coisa aqui. O paciente que tem insônia e ele está usando algum tipo de alopatia ou benzodiazepínico, enfim, né? Ou então um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que são utilizados para ansiedade, etc. Pode ser usado concomitantemente à homeopatia? Pode. Inclusive, assim, meu jeito de trabalhar. Sim. Meu jeito de trabalhar inclusive, tive uma paciente recentemente que estava passando por isso. Ela usava uma medicação, não queria mais continuar, porque estava se sentindo mal. Ela achava que ela ficava sonolenta, lenta durante o dia. Depois da avaliação, era uma paciente que era viável a gente realizar desmame, Certo, tá? certo. Sempre que a gente vai mexer em uma medicação de um paciente, não é porque eu sou homeopata que eu sou contra a alopatia, né? Sim, Sim. sim. Alguns pacientes estão para a homeopatia, como outros estão para a alopatia. A gente precisa de ter esse bom senso, né? Sim. Mas o paciente chega e ele é um paciente elegível para um desmame, Sim, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar eu quero gerar bem-estar nesse paciente. Eu preciso manter a qualidade do sono, melhorar a qualidade do sono desse paciente.
Você está usando lá o seu kit soninho, né? Sim, Certo. Beleza. A gente vai manter o seu kit soninho. sim. Nós vamos começar o tratamento homeopático, Ok. tá? E aí a gente vai começar a avaliar a sua evolução. Por quê? Vocês lembram no início da nossa conversa que a gente precisa de entender o processo de adoecimento desse indivíduo, Sim, sim, sim. né? Uma pessoa com insônia, no Brasil, a média é que uma pessoa insone vai procurar ajuda após o terceiro ano de doença. Olha que loucura. Então, eu estou falando de É uma muito pessoa. tempo. É muito tempo. Então, eu estou falando de uma pessoa que vem com o sofrimento que atingiu o sono, né? O sono, a representação do sono para a homeopatia é muito importante. O sono, ele tem muito a ver com o seu processo de espiritualidade. Não estou falando de religião, mas de espiritualidade, de uma transcendência. O sono está muito vinculado à ideia da morte. O sono é uma pequena morte. Você está ali não estando, né? O seu corpo, aquele vaso, está ali vulnerável, Sim, né? isso. Então, quando uma criança dorme no colo da mãe, é a expressão de afeto e de segurança, mas, né? Quando a gente está com medo, a gente procura alguém de confiança para que a gente adormeça, né? Maravilha. A gente precisa de ter alguém em quem ancorar essa segurança. Também é através do sono que a gente vai acessar é, 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 a representação ou toda a nossa produção onírica, o sonho, né? Todo o nosso processo de ideias, de concatenação da ideia, de sedimentação de memória, de descarte de informação. E aí vá para cada um, né, o que é o sonho, né? Mas o sonho é uma representação pessoal, subjetiva dos seus sofrimentos, das suas ideias. É quando você consegue representar as coisas que não podem ser ditas, não podem ser feitas, né? Isso. Então, dormir é muito mais do que vou ali tirar um cochilo, né? Existe um processo místico, né, no sono que a gente perde um pouco em um mundo moderno, assim, né? A gente não passa a olhar para o sono dessa forma. Como de fato deveria ser, né, doutor? Porque o sono é transcendência. Sim, sim, sim. Então, por que você está tendo problemas para afundar em um processo natural de uma pessoa que é triuna, assim, né? A gente, essa coisa de corpo, mente, espírito, a gente precisa de mergulhar um pouco no sono e deixar as coisas que a gente não tem controle acontecer. Controle é uma questão muito importante para o ser humano. Entra para outro campo, né, doutor Daniel? Doutor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Na realidade, eu tenho duas, mas primeiro eu vou fazer essa pergunta. Pessoas normalmente que têm insônia, ou foi diagnosticado com insônia, e usa medicamentos benzodiazepínicos. Certo. Então, eles são hipnóticos. E, naturalmente, essa pessoa ela não vai sonhar. Imagine uma pessoa que tem insônia e toma esses tipos de medicamentos há 5, 6, 10 anos. Ou seja, essa pessoa tem 10 anos que não sonha. Isso afeta como no sentido mental dessa pessoa, no sentido físico dessa pessoa. Se o senhor já pegou esse tipo de caso, né? Como o senhor trataria ou como o senhor tratou esse tipo de paciente? Pois E é. desculpe a minha intromissão, mas eu achei a pergunta muito pertinente. Algumas pessoas que até usam assim benzodiazepínicos por muitos anos, muito tempo, costumam dizer que perderam muito a memória. Isso tem relação? Acontece. Será que é de fato assim mesmo, doutor? Acontece.
Acontece. Porque assim, o benzodiazepínico, ele é ansiolítico e hipnótico. Sim. O efeito hipnótico que induz sono do benzodiazepínico é muito curto, né? É a questão de dias. O que dura mais é o efeito ansiolítico, né? Então, assim, as pessoas que usam benzo para dormir, a maioria delas tem uma dependência psicológica do benzo. Porque, assim, você pega a vovó que usa diazepam 5 miligramas há anos, né? Pela farmacocinética, você sabe que aquilo assim, não está fazendo mais Quase É, nada. nada nela, né? Mas tenta tirar. não dá, Não sai. Porque ela precisa, se ela não tomar, ela não dorme. não dorme. Porque isso fez parte da rotina do Rotina, sono. o sono dela. Eu preciso tomar meu remédio para dormir, Sim. né? O paciente não sonha. Hoje, conversávamos isso mais cedo, a homeopatia lá, né, de 1700, 1800, hoje caminhamos muito, né? A experiência das sensações, né? É, vocês já repararam na minha receita, a minha receita sobe, né? As potências sobem, Sim, né? sim. A dosagem, né? Para nossos amigos É, que compreendem a homeopatia, é isso. Dinamização significa dosagem, por assim seria dizer, a né? força do A remédio, força do aumenta. medicamento, isso. Isso. Exato. Sobe, porque eu preciso de acessar um mental. Quais são os sintomas mentais que você me dá? São os seus desejos, as suas ilusões e os seus sonhos, né? As suas ilusões você consegue me dar, né? Algumas sensações você consegue me dar, mas a representação do sonho você não me dá. E você enfraquece muito a sua representação num plano mental. Porque mentalmente você está enfraquecido, Sim. né? Você já não lembra das coisas, você já não tem a rapidez de raciocínio. Você não consegue mais um idoso, gente, pelo amor de Deus, né? 60 anos é contraindicado o uso de benzo, Benzo. porque você não consegue sedimentar. Você acorda no meio da noite, o idoso não sabe onde está. O benzo é uma das principais causas de queda no idoso, não é porque o idoso estava cambaleante, porque ele acordou, ele não sabia onde ele estava, e ele levantou da cama dentro de casa, sem lembrar que na frente tinha um tapete, uma poltrona, uma coisa, ele se estrambelha e cai, e se esborracha no chão. E a gente tem acidentes graves com idosos por causa de benzo, por causa disso. Então, o fato da pessoa não sonhar me inibe a possibilidade de antemão, fazer um tratamento mais profundo. Sim. Entendeu? Mas me mostra a debilidade, o adoecimento ao nível mental. Em homeopatia, eu adoeço, né? É local, é sensação, é local e é mental, né? Eu tenho a sensação de uma dor queimante, eu tenho Sim. uma dor no dedo, ou eu tô achando que eu estou sendo perseguido por alienígenas, né? Sim. Mas assim, quando o sintoma mental já não aparece, quer dizer que a gente já tem um comprometimento do órgão mais nobre que a gente tem, que não é o cérebro, é o mental. O mental em homeopatia não está aqui. O mental em homeopatia está aqui. No alto. Porque ele é um pouco superior. Por exemplo, as suas experiências religiosas Sim. não acontecem no seu cérebro. Não, Não acontecem no seu cérebro, né? com certeza. Então, e isso é mental, né? A sua sensação de morte, ou a sua sensação... Essa coisa de eu olho para você e eu sinto... Isso não é mental, isso é energético.
Então, Energia. rapidinho. Então, isso também tem muito a ver com a energia vital da pessoa. Ela vai mudar? Enfraquecendo. Ela vai influenciar na energia vital da É. pessoa. A homeopatia, gente, ela é vitalista. Ela acredita que existe uma energia que move o seu corpo, né? Nesse sentido, todo mundo nasce com uma carga energética. E a gente vai gastar essa carga energética durante a vida. Quanto mais você adoece, quanto mais você mantém maus hábitos de vida, mais rápido você consome essa energia, né? Perfeito. Então, se mentalmente eu estou enfraquecido, a minha energia vital está muito Tá baixo. empobrecida. Tá baixa. Então, assim, uma das coisas que eu preciso muito de causar no paciente, por isso subir a potência, eu preciso da manifestação mental do paciente. Sim. Eu preciso que ele se revele em uma totalidade. Tem uma paciente minha, que é uma amiga, que ela é uma mãezona de uma família grande, extremamente organizada, e ela não sonhava, e ela era muito quadradinha, assim, tudo assim, muito. E eu falei assim, cara, ela não abre, assim, ela não se expõe. Sim. Em homeopatia, a gente tem uma medicação muito bonita que não se expõe, que protege o que ela produz, que é a calcária carbônica, que é feita da Exatamente. casca da ostra. E é uma medicação constitucional, Sim. né? A primeira droga da homeopatia que a gente vai estudar é o protótipo de tudo, Sim. é a calcária. Ela é muito bonita. Eu dei calcária para essa paciente, ela me ligou. Dan, eu virei um general, eu não estou me aguentando. Porque os sintomas dela fizeram assim. A gente abriu a concha. Até, Mostrou-me. até a forma dela dormir física, né, que é mais fetal, né? É, Então ela se abre mais. então, assim, a calcária tem isso, assim. Mas às vezes eu preciso de um paciente licopódio, né, que é extremamente chateado com a sua existência, porque ele é bom demais para ser só aquilo, né? Ele às vezes ele não conta, ele não quer experienciar a, 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 a vida dele, O intrínseco dele, né? é porque ele, na verdade, ele não quer ter a dimensão que ele tem de fato, né? Certo. O licopódio é um primo da sequoia. A sequoia é enorme, o licopódio é um arbusto, Olha aí, né? a Então, assim, diferença. ele tem essa dificuldade, assim, e ele não dorme bem porque ele não quer, de fato, assim, ter essa, esse contato, inclusive, com o divino. É outro patamar também que é muito importante. Doutor, você falou aqui, inclusive, de uma situação que afeta muitas pessoas, né? E a gente tem visto isso, que é a doença psicossomática, né? Que hoje é tida como psicossomática. E, querendo ou não, está associado ao bom sono ou não, está associado. Então, eu não sei se os amigos que estão assistindo aqui já sentiram, já passaram por essa experiência, eu já passei inúmeras vezes, de sentir, por exemplo, na pele, em determinados locais, queimadura na pele, queimando, como se a pele tivesse, como se você estivesse colocando a sua pele em cima do fogo para arder e que não pudesse tocar. Isso em diversos lugares, por exemplo, na mão, pescoço, cabeça, enfim, né, em qualquer outro lugar. E com frequência, assim, a gente estuda que isso é uma doença que vem da mente, vem do fato de não dormir bem, de ter uma insônia crônica, ou de apresentar um quadro onde o sono não é reparador. E isso também acontece com o paciente que mostra insônia, né, doutor Daniel? Eu acho assim, é um desafio para a homeopatia compreender o psicossomático, Sim, porque para a gente não existe o psicossomático, né? É, tá.
a síndrome de conversão seria um sofrimento mental que se materializaria em sintomas que a gente não consegue aferir, né? Sim, isso. Mas, se eu já parto do pressuposto que todo sintoma do ser humano é gerado por um Por um sofrimento. sofrimento, Sim. principalmente a nível mental, eu devo dizer que em homeopatia, então, quase tudo seria psicossomático, né? Entendi. Todos os Entendi. Mas, pacientes. Entendi. Perfeito. mas é engraçado porque por que que você, quando não dorme, sente queimar? Eu, quando não durmo, eu sinto contratura. Sim. Meu corpo dói em quebradeira. Minha medicação seria Rustox. 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 Porque Rustox, Entendi. quando não dorme, sente-se contraído, é dor muscular. A dor em queimação. Por que que uma pessoa magra, alta, né, solar, se sente mal quando não dorme e se sente em queimação? É engraçado, porque você é constitucionalmente um fosfórico. O Exatamente. fósforo, a principal a sensação dele é de De queimação. 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 Entendi. Isso é engraçado, porque assim, a homeopatia pula da boca das pessoas. Entendi. Isso, Entendi. isso, isso pula. É, Pula. Ai, porque eu me sinto queimar. Eu não me sinto queimar, né? Eu sou, né, mais baixo que você, troncudinho, gordinho, eu sou um carbônico, né? Então, assim, não tem nada a ver com você. Mas entendi. o seu processo de Pela não Constituição, dormir né? é seu. Se eu não durmo, eu sinto outra coisa, eu vou ter rinite. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque eu tô mesmo, eu tô completamente estagnado. Eu tô numa fase física horrenda. Mas assim, né, meus drenadores eu tô precisando tomar todos, eu acho. Mas assim, é esse processo que chama a atenção. Por que que quando eu não durmo, eu fico cansado? Ou porque quando eu não durmo, eu fico com sono? Por que que tem gente que não dormiu a noite inteira e depois do almoço fala, vou fazer um soninho, dorme 20 minutos e parece que recobrou a noite A A noite noite inteira. inteira? toda. E tem gente que dorme mais uma semana e parece que nunca na vida vai se recompensar daquela noite perdida. Então, essa forma de viver o sintoma é que chama a atenção da homeopatia. Entende? Entendo Eu posso perfeitamente. pegar, então, você trouxe o tema da mulher que está passando por um climatério Sim. e está insone no climatério. Eu posso pegar e dar. A gente tem uma medicação para insônia, né? Que seria um coringa, que é a cófia cruda, né? Eu posso dar cófia cruda para uma mulher em climatério que está insônia? Posso. Pode ajudar? Talvez. Por quê? Se essa mulher for uma mulher que o perfil dela seria uma das serpentes, uma laquética, né? Extremamente agitada, extremamente calorenta, extremamente ativa à noite, ela quer se vestir de vermelho e sair para. Enérgica. Eu dou um café cruda para essa mulher, café cruda é café, Sim. né? Então, assim, essa mulher talvez piore a insônia dela, Sim. né? Mas se eu já me atentei que essa mulher é uma mulher laquética, que não está dormindo, porque está com fogacho, né? Sim. A vida sexual dela caminha pelo lado oposto das demais. Enquanto as outras não querem ver o marido, ela quer ver o marido o tempo todo. E o vizinho também, Eita! e o leiteiro. Aí é complicado. Se eu der a laqueses para ela vai dormir. É um outro campo de atuação, né? Porque assim, ela está sofrendo o processo da medicação, que a gente chamava então de simílimo, né? A medicação que é dela, né? Então, assim, se você dá, você traz a pessoa para o eixo.
Tá. ela vem para o eixo de equilíbrio dela, Uhum. né? Seria o processo de adoecimento uma desordem do equilíbrio da pessoa, né? É, talvez a melhor forma das pessoas entenderem o adoecimento em homeopatia é a gente, quando vai adoecer, a gente não amanhece doente. A gente sente que tem alguma coisa Que não está bem. errada. A gente fala, tem alguma coisa errada comigo porque eu não estou me sentindo Bem. bem. Nesse momento, esse paciente do não me sinto bem é a melhor hora de procurar ajuda. Fazer uma intervenção, né? Porque ele ainda percebe no âmbito das sensações. Hum, É, tá. fiz meu check-up, estou ótimo, mas não me sinto bem. Doutor, me passa uma vitamina? Eu falo, vitamina eu não vou passar não, mas senta aqui que nós vamos ver os remédios homeopáticos que você está precisando. Porque se é um mal pensar, um mal desejar e um mal agir. É o processo de adoecimento da homeopatia, né? Eu sou batata, eu paro de beber água. Quando eu começo a parar de beber água, eu falo, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, porque eu vou parar de beber água, eu vou desidratar, eu vou ficar mal e eu vou adoecer. Eita, Aí, é um tá vendo? processo. É o meu processo. Perfeito. É estranho, né? Ô, Ah, Tô, a gente já citou aqui vários tipos de sintomas, né? Que acaba, querendo ou não, sendo um check-up, que foi a palavra que o senhor acabou de usar agora. Tem como uma pessoa fazer um check-up homeopático? homeopático? Cara, eu vou te contar, assim, não se usa o termo, Sim, mas tem, tem, né? tem. Eu vou te contar que tem. Por exemplo, vamos lá? Vou dar alguns exemplos, assim, que são meio padrão para a gente ser pedagógico, tá? Certo. É, uma pessoa que tem infecção urinária de repetição, por exemplo. Perfeito. Uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem já teve gonorreia ou tuberculose ou sífilis, ou papai e mamãe tiveram. Sim. Papai e mamãe são sempre muito importantes, né, nessa hora. Ou se você sempre adoece em uma direção. A gente já sabe que o seu terreno te leva por aquele processo. Ah, eu sou ótimo, eu sou um tanque de guerra, nunca adoeci. Conversando aqui, falei, você é alto, você é expansivo, né? Você é um Fosfórico. fosfórico, né? Entendi. Eu sei diatesicamente como você vai adoecer. Eu sei quais são as possibilidades mais comuns do seu fim de vida, Certo. por uma análise do que a gente chama de terreno, que é a constituição, o miasma e a diátese, né? Sim. Então, terreno. Então, a gente consegue, por exemplo, manter uma rotina de acompanhamento para a gente diminuir a chance de adoecimento. Por exemplo, a gente via o Nilo Cairo mais cedo, existem as medicações que são indicadas para períodos do ano. Sim. Entende? Sim. Quais são por que que um asmático chega para mim e lá no outono, antes do outono, um pouquinho antes da primavera, a gente vai começar com um pumitamino para evitar o adoecimento, né? Por que que um carbônico igual eu, a gente vai começar a fazer retirar dele? Vamos retirar o excesso de açúcar, vamos tirar o excesso de carboidrato, vamos retirar a alimentação a partir das 6 horas da noite, né? Porque eu sei qual é a forma do Daniel de adoecer.
Então, a gente consegue, de certa forma, personalizar o tratamento com base no perfil do paciente. Por exemplo, já viram pacientes que melhoram muito uma lesão, uma contusão? Alguns melhoram muito com compressa quente. Ah, é regra, né? Na medicina é regra. Primeiro você faz a compressa gelada, depois a compressa quente, né? E depois a fisioterapia, né? Mas nem sempre a compressa fria funciona bem para um paciente. Paciente de Brione, se eu fizer uma compressa fria, eu tô piorando, cara. O edema Certo. piora com compressa fria. Se eu fizer uma compressa quente no paciente de herpes, eu estou piorando o Vai. paciente, Entendi. né? E na hora de fazer a fisioterapia, tem um trabalho, inclusive, de uma professora do IHB, isso foi publicado no. Não sei se foi uma revista britânica ou americana de medicina. Ela é fisiatra e médica do esporte. Ela pegou os pacientes e botou esses tratamentos personalizados. Quem ia para a fisioterapia, se a fisioterapia ia ser cinética ou não, com base no diagnóstico homeopático. Né? Um Opa. paciente de Rus melhora muito fazendo movimento. O paciente de Brione não, ele tem que ficar quietinho. Quanto mais quietinho ele ficar, mais rápido ele melhora. Os detalhes, né? Então, assim, tem como a gente fazer uma, um estudo Check-up, do né? paciente. A gente pode chamar de check-up, mas seria Seria um outro termo, né? funciona, ok, né? Mas fazer um acompanhamento próximo para evitar um adoecimento Perfeito. seria muito bom. Doutor, eu tenho minha segunda pergunta. Pois não. A água está excelente. Pela sua formação, o senhor também é médico de família. Isso. E no seu consultório, quando eu e Alberto fomos visitar, você citou um assunto e isso me chamou bastante atenção. Eu queria que você explicasse para o público a questão do... A mulher acabou de ter o bebê e a mulher é preparada para ter o bebê desde o pré-natal e tudo E- mais. Então você já sabe mais ou menos onde eu quero entrar. Mas e o homem? O homem, Nossa. É, Foi o mesmo, homem né? Nós tivemos esse bate-papo interessante lá no foi, consultório, que foi diferente, né? foi diferente. Diferente. E isso ficou na minha mente e não saiu. Eu falei, eu vou perguntar para ele no podcast. Porque, de fato, o homem, não sei se isso é aqui no Brasil ou é mundial, eu não sei. Mas o homem, de fato, ele não é preparado. Ele só joga o bebê e fala, toma, é seu, Toma que o filho é teu. toma conta. E a mulher não, a mulher ela já vem preparada já de algum tempo. Pré-natal, Então, né? dá é. uma explicada, uma analisada. Cara, falar de paternidade para mim é muito caro. Paternidade foi meu TCC de residência de medicina de família. Sim. Eu fiz uma revisão sobre como a Política Nacional de Saúde Integral e Saúde do Homem enxerga a paternidade. Né? E paternidade é um desafio muito grande, porque a gente tem, né, no sentido de gênero, o conceito de cuidado, como se cuidado fosse um atributo feminino, né? Agora, você é casado, sua esposa está grávida. Você cuida da sua esposa, você zela por ela, né? Você não se preocupa em levar o que ela precisa, de prover o que ela precisa. O nome disso é cuidado, né? E tem um estudo muito bonito que foi feito no Rio de Janeiro sobre o cuidado a partir da perspectiva de pai solo, né? Se o cuidado é feminino, o que que os pais que são sozinhos fazem com os filhos? Né? O que que é? A gente vai chamar isso de quê? E a conclusão é de que cuidado é um esforço de alguém para o outro, né? É zelo pelo outro, né? É suprir a necessidade do outro. Então não existe um cuidado masculino ou um cuidado feminino. Todo mundo consegue cuidar.
né? As formas de cuidado é que são distintas, né? Eu posso gostar mais do meu jeito de cuidar do que do jeito da minha esposa. Ou a minha esposa pode aprovar o jeito dela de cuidar e reprovar o meu, né? Mas cuidar, ambos sabemos. Quando a gente pensa, então, e esse era o tema, no pré-natal, que eu prefiro chamar de pré-natal familiar, ou pré-natal do parceiro, mas eu prefiro chamar de pré-natal familiar, porque quem gesta é a É a família, família. a criança que vai nascer é membro de uma família. Então, quem gesta, fisiologicamente, é a mulher, mas a família tem que gestar aquele novo membro, Claro. ele precisa de ter espaço para vir, Sim. né? E a mulher tem uma abordagem, durante a vida inteira, uma doutrinação da maternidade, e a mulher tem 9 meses para se entender Perfeito. mãe. Fisiologicamente, hormonalmente, ela sente o bebê mexer, ela tem a oportunidade de se organizar para surgir a mãe daquela criança. Exato. Sim. A mãe é fabricada, né? O sentimento da maternidade, ele é construído, amor é construído, Sim. né? Sim, sim. Amor não surge do Da noite nada, para o dia. né? Sim. E a gente tem um, a gente deixa o homem que vai ser pai alheio a esse processo. Ele não tem um ser crescendo na barriga dele, ele não está sentindo nada, ele só sabe que ele tem que pagar as consultas do obstetra, pagar o parto daqui a pouco, reformar o quarto, Comprar as fraldas. mas emocionalmente, como é que esse pai está? Porque quando discutíamos aqui mais cedo, eu falava, papai e mamãe é muito importante, porque se de um lado a gente tem natro muriático sendo a mãe, Sim. natro muriático é uma medicação homeopática, Homeopático. a gente tem calcária carbônica sendo o pai. É a representação paterna de homeopatia. É a calcária carbônica, que dá estrutura, que dá firmeza, que te prepara para as durezas da vida, né? Que te mostra o que você deve fazer com as suas fragilidades, que vai mudar, que vai te mostrar se vier uma coisa ruim na sua vida, você vai trabalhar duro e vai transformar aquilo numa pérola. E você tem que arrumar uma casa, e você tem que se fixar, e você precisa de colocar a sua casa em um lugar que viabilize o seu alimento. Esse é o trabalho da ostra. Sim. Natro muriático, ele tempera o mundo. Ele hidrata, ele banha, É a né? mãe, né? É Mãe, mãe. né? É Traz mãe. todo esse conceito. Mas o pai está aqui, né? E de repente, só que não vai chegar sua mulher não vai parir um bebê espartano, né? Vai vir uma coisinha de 3,5 kg, que não fala, chora e vai querer a sua mulher. E ele vai requerer da sua esposa muito, Sim. né? E você não vai ter mais a prioridade Que da sua até então esposa. era sua, né? É normal no processo de paternidade, de maternidade, que essa atenção se volte. Inclusive, a sua atenção para sua esposa e para o seu filho também vai mudar. Demais. Essa família está preparada para essas mudanças? É uma pergunta. Sim. Estão conscientes que está havendo uma mudança? É outra pergunta. O pai sabe o que vai acontecer durante a gestação, o pré-parto, o parto e o puerpério? Conversaram com você sobre o que vai acontecer com a sua esposa depois que ela parir, quais são os seus cuidados que ela precisa de ter, que ela não vai ser uma flor de laranjeira durante os primeiros 40 dias, que você vai Sim. ter que observar como vai ela em diversos aspectos. Sim. E que ela não vai ter esse tempo para você, que a sexualidade do casal vai mudar. E eu estou falando de sexualidade, não de sexo. Falando de sexualidade. Sim. Vai mudar. Isso tudo vai mudar. Só que vai mudar para bom ou para ruim?
Não, vai mudar. Bom ou ruim é um adjetivo que a gente dá para o resultado do processo que a gente enfrenta. E outra coisa, o homem vai lidar com um problema enorme, que é, de repente, ele vai exercer a função daquele cabra, que é o pai dele, com quem ele tem tantas diferenças e questões sobre as quais ele nunca conversou. De repente, eu estou virando meu pai. Vou ocupar o mesmo lugar do meu pai. Você está pronto para ocupar o lugar do seu pai? Essa é a pergunta. Você quer ser seu pai? Você não é o seu pai. Os erros do seu pai não vão ser os mesmos erros que você vai cometer. Você vai cometer muitos iguais, outros serão espetacularmente uma estreia por sua Sim, conta, sim, sim. né? Mas você está preparado para isso? Emocionalmente está preparado para isso? É sim ou não? Aí eu chamo esse pré-natal da família, esse pré-natal do parceiro, porque é um recurso que eu trago para o meu consultório, que é de atender o cabra que está virando pai, ou que quer virar pai. Sim, Porque existe um processo também para que o pai surja, perfeito. né? A gente fala muito sobre a mulher que tem um baby blues, uma depressão pós-parto. É normal. Por Certo. que o cara surtar depois que recebeu um filho, o cara não presta? Uhum. Não é assim. É tudo uma Não, questão. não é não presta. Calma, Não é bem por né? aí, É né? tropeçamos, Sim, né? Vamos dar jeito. E eu prefiro que antes do tropeção a gente volte, né? É muito comum. Outro dia via uma mulher anunciando para o marido que ela estava grávida. A reação do cara, eu falei, meu Deus, esse homem precisa de uma consulta. Precisa de Ele ajuda precisa de ajuda, porque ele quase culpa a esposa por estar pela grávida, gravidez. apesar da esposa dizer na postagem que eles haviam se preparado para ter aquela gravidez. eita. E mesmo assim ele não estava preparado, né? Ele não estava Percebi. preparado. Ele topou a aventura, mas ele. Esse aí é o tipo de paciente. Aliás, eu vou reformular. Esse aí é o tipo de casal que precisa ir, de fato, os dois na consulta, né? O, o homem e a mulher, É, né? porque assim, a gente precisa de discutir, a gente precisa de pensar a dinâmica familiar. E a dinâmica familiar, gente, sim, dinâmica familiar é muito importante. A gente adoece muito, muito por expectativas frustradas, não alcançadas, né? Se a gente dentro da família, a gente tem um papel que nos foi dado, Sim. normalmente a contragosto, né? Você é o filho que deveria ter dado certo, você é o filho que deveria ser rico, você é o filho que deveria ter, ou você era o filho que deveria ter dado errado. Como assim você ousou dar certo? Tipo É. assim, Não justifica. não, É. não. Você. Não sei Você o que não. aconteceu, que fulano, que era o suprassumo da família, Supra-sumo. ganha 5 mil e você ousa ganhar 20. Tipo, não foi isso que planejamos para você. Porque muitas vezes a gente não consegue realizar e a gente se boicota na vida porque a gente está pretendendo fazer coisas para os quais a gente não foi concebido. A nossa família não nos autoriza. Entendi. Exato. E a gente tem que desconstruir isso para se permitir viver coisas boas na vida. Né? Se você parar e pensar, por que que eu abri mão de tantas oportunidades boas que cruzaram a minha vida? Por quê? De verdade, uma conversa franca. Por que que eu abri mão? Você começa a ver que você botou certos empecilhos irreais e
Que E não muita, fazem sentido, né? e muitas Faz respostas sentido. talvez estejam na família, né? A preocupação é a família, é Não sempre é a que a família. família é ruim, mas porque muitas coisas boas também a gente chega lá. Mas a família, se dinamicamente ela não vai bem, os filhos dela também não vão ok, Sim, né? Então, a preocupação é, vamos tratar as suas representações masculinas, vamos pensar para onde se pensava sobre você na sua família e quais são os problemas do seu pai em você, quais são os seus problemas da sua família, para onde a gente vai desenhar isso e pensar emocionalmente para onde você vai caminhar. Eu não estou falando de psicoterapia, estou falando de intervenção familiar. Né? É você chegar e, às vezes, desenhar as suas relações familiares. E você ter uma noção do que está acontecendo ali. Né? E, a partir disso, você vê, assim, a melhor decisão que um pai e uma mãe podem ter é olhar para certos comportamentos familiares e falar: isso aqui se encerra em mim. Isso aqui não é uma herança que eu vou dar para o meu filho. Certo. sim, Isso. Agora, isso é um esforço hercúleo, porque isso está entranhado dentro de você de diversas formas. A Cultura. homeopatia vai te ajudar a enfrentar certas questões. A depender, a gente vai lançar a mão de uma psicoterapia, entendeu? Vou Aí te vai ser. encaminhar maravilhosamente para um colega fazer uma psicoterapia, mas a homeopatia te ajuda a entender e a caminhar e sanar certos complexos que você construiu. Ao longo do tempo. Muito bom, doutor Daniel Tavares, Receitas de Saúde Natfarma. Estamos aqui com o podcast. Você está convidado, né, a assistir tanto pelo YouTube, como também você está convidado a assistir pelo Spotify. Nós temos a honra de compartilhar informações que trazem saúde e, acima de tudo, resultados importantes na vida de uma pessoa. Tivemos aqui hoje na nossa consideração, e o doutor Daniel voltará, né, para nós falarmos com sobre outro certeza, aspecto, né, envolvendo a homeopatia e sem dúvida. outros tipos de patologias, digamos assim. Doutor Daniel Tavares, que é um médico homeopata, médico de família, que tem um conhecimento profundo, a gente viu aqui, abalizado, né, seguro, para tratar qualquer tipo de paciente, independentemente da sua doença, da sua patologia. E doutor Fagner Cajaíba, obrigado, doutor Eu que Daniel, agradeço. Fagner Cajaíba, farmacêutico homeopata aqui da Natfarma. A Natfarma que a gente tem dito assim, precisa em tudo que se precisa. Então, muito obrigado a todos, foi uma grande honra estar aqui com todos para compartilhar tamanha informação e valor. Um grande abraço a Dr. Fagner, Dr. Daniel Tavares também. Muito obrigado, Beto. Muito obrigado, doutor Daniel. Assim que eu o conheci, eu falei de imediato, esse aí tem que vir para o nosso podcast. E aqui está ele, e sem dúvidas foi percebido que a homeopatia ela tem vários temas, né? A gente escolheu apenas um, que é a insônia. Acabamos colocando aí falando um pouco de outros temas, mas sem dúvidas você vai ser convidado aí mais uma vez para vir tirar dúvidas de outras situações. Muito Uhum. obrigado. Gente, eu que agradeço muito. Para mim é um prazer. Eu fico muito feliz. Eu que não falo nada, nem gosto de falar, mas eu fico muito feliz. Eu acho que para mim é muito especial o momento que eu posso dividir Certo. e levar, talvez, para quem esteja ouvindo e para os nossos amigos, é, alguma coisa que possa mudar a vida, né? Isso, com Muita certeza. gente precisa de ter uma vida melhor, mais feliz, mais leve. E às vezes uma palavra, alguma coisa que se ouve, se oportuniza um momento de mudança, né? Eu fico muito feliz que Tapetinga possa contar com vocês da Nat Pharma. Natfarma, exatamente. Eu fiquei muito feliz de poder contar com a
com a tecnologia que vocês estão dispondo, Sim. né? E isso para mim é muito bom. Fico feliz e até a próxima. Sucesso para todos nós. É. Nat Pharma, Receitas de Saúde Nat Pharma. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau.